Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 12 de novembro, terça-feira. Estamos lendo aqui Salmos 45, verso 7. Amas a justiça e abominas a impiedade. Por isso, o Eterno, teu Deus, escolheu-te dentre todos os teus companheiros e ungiu-te com óleo de júbilo. Este salmo, ele é messiânico. E essa pessoa que foi escolhida dentre os companheiros e ungido com óleo de júbilo é, portanto, o Messias, é Jesus. Todo esse Salmo 45, que não dá para nós lermos aqui, mas o meu subtítulo diz que é o casamento profético do ungido. Ah, Jesus tem um compromisso de noivado, né? E Jesus vai casar, né? A sua noiva é a igreja, como sabemos. E esse salmo fala alegoricamente a respeito de, desta união. E vamos pensar um pouquinho mais sobre esse encontro, que não é um encontro dito humano, no sentido de relacionamento amoroso, de casamento e tal, mas é uma conquista, né? De Jesus como um conquistador que veio do céu buscar a sua noiva, né? E juntar um grupo de pessoas, uma família que vai compor a sua noiva. Mas a relação, portanto, são aquelas que nos vêm à mente quando pensamos em um noivado, né? Já tem ali juras, como se dizia bem no passado, né? Juras de amor, né? Eu posso dizer hoje, já tem uma aliança, né? Que na nossa tradição ocidental se usa na mão direita, né? Então já tem um comprometimento, um compromisso do noivo com a sua fidelidade, e a noiva também deve se expressar com fidelidade. Então nós, a igreja, por sermos desposada, né, ou noiva de Jesus, não podemos flertar. Vou falar aqui a linguagem do Velho Testamento, quando Deus censurou Israel, porque Deus chamava Israel de sua mulher, né? Então a gente não pode flertar, repito, linguagem da própria Bíblia. A gente não pode flertar com amantes, né? A gente não pode pensar que temos um compromisso com Jesus e ficarmos de namorico com Buda, com Maomé, com filosofias, e ficarmos de namorico com as trevas, ficarmos enamorados do nosso próprio eu, né? Ficarmos enamorados de coisas tão efêmeras como, por exemplo, o trabalho, que alguém pode idolatrar, e outras coisas que a princípio parecem tão lícitas, mas se tomarem uma proporção e ganharem o status de divindade na nossa vida, é namorico, é traição com o noivo, né? Quando o dinheiro ocupa esse lugar, quando pessoas, né, não sei viver sem fulano, né? Ah, não, mas isso é uma declaração de amor. Não, isso é traição, porque a gente vive sem, vive, vive sim, sem as pessoas. Osmar, mas você não poderia falar isso porque você é casado, dá a impressão que você não. Não, mas eu estou falando de Jesus. A gente continua a vida apesar das separações e lutos e perdas, mas vida sem Jesus não existe. Entenda bem quando eu falo vida, essa que tem
a sua finitude e vida, né? Em Jesus, que estamos falando da eternidade. Então há muitas relações que a gente poderia pensar. Fidelidade é uma delas, comprometimento com o noivo e esse casamento que vai se aproximar. Então esse salmo fala disso e eu tenho a absoluta certeza, porque o autor da carta aos Hebreus, até eu marquei aqui, capítulo 1, quando ele discursava, ensinava de que para corrigir falhas, né, no povo de Deus, então ele colocou Jesus na posição mais elevada do que os anjos, porque anjos, em um segmento do judaísmo, inclusive parte do gnosticismo e tal, tinha no anjos mediadores. E Jesus está deixando, perdão, o autor da carta aos Hebreus está deixando claríssimo que Jesus é superior, né? Então fala, quanto aos anjos, o que que Deus fala em relação aos anjos? Deus afirma, ele faz dos seus anjos ventos, dos seus servos labaredas de fogo. Entretanto, o que que Deus diz a respeito do Filho? A respeito do Filho, Deus revela o teu trono. Então, estamos falando de que o salmo que a gente leu lá atrás, Salmo 45, é profético, é uma revelação de Jesus que está acima dos anjos e acima de qualquer namorico com qualquer outro pretendente, né, da nossa atenção, da nossa devoção. Então ele diz, entretanto, a respeito do Filho revela, o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão da justiça. Amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E o verso continua falando dessa exaltação de Jesus. Então a gente tem a absoluta certeza de que aquele noivo descrito lá no Salmo é Jesus, porque o autor está deixando aqui quando ele explica dessa superioridade de Jesus, dessa exaltação de Jesus sobre os anjos. Então, eu fico com essa questão, né? Aqui eu citei, lembra? Dinheiro, citei pessoas, citei Buda, Maomé, tal, que pode ocupar o lugar, querer ocupar o lugar de Jesus enquanto compromisso de noivado, né? Aqui eram os anjos que estavam ocupando e o autor está deixando claro. Depois ele vai falando da superioridade de Jesus com relação à lei, aos sacrifícios, a Moisés e segue o livro, a carta, né? O que eu fico pensando é dessa fidelidade, desse compromisso de amor, né? E quem falou disso foi o apóstolo Paulo, que eu também marquei aqui. Efésios, é o capítulo 5, né? Ele compara o relacionamento entre maridos e esposas, a conjugalidade, e ele está explicando uma série de coisas de como o marido deve amar a esposa e como, enfim, deixa eu ler aqui que é melhor. Ele diz: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa. E aqui vem o amor de Jesus. Ele diz: assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Vou dar um pulo aqui. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Quando muita gente já fez essa comparação, eu acho justo. Quando diz que apresentar a igreja é apresentar para Deus uma igreja gloriosa, a imagem, portanto, uma imagem que vem é de uma noiva adornada, né? É de uma noiva encantadora, linda, né?
Esse negócio de vestido de branco, véu, grinalda, essas coisas, é coisa nossa. Por isso que eu estou falando, é apenas uma imagem. Mas pensa que é desta maneira que Deus apresentará, que Jesus apresentará a Deus nós, a sua igreja, sem mancha, sem nem ruga ou qualquer outra imperfeição, santa e inculpável, né? Esta é a igreja que Jesus vai apresentar. Ele continua falando com relação aos maridos, que os maridos devem amar a esposa. Ele diz: ninguém odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Aí, mais uma vez, ele fala do compromisso de Jesus com a igreja, quando ele diz: assim como Cristo zela para a igreja, pela igreja. Assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, agora ele diz: assim como Cristo zela pela igreja. E o verso 32, para eu terminar, ele diz: este é um mistério grandioso, refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Que união é essa? Noivado. Por enquanto, noivado. E o que tem nesse noivado? Ele ama e se sacrifica pela noiva. Estamos falando da cruz do Calvário, né? E ele zela. Os maridos devem imitar isso. Amar, se sacrificar e zelar pelas suas esposas. Mas eu vou falar que nem o apóstolo Paulo, hoje eu estou me referindo a essa questão mais profunda do que a conjugalidade. É a nossa união mística, a nossa união espiritual, o nosso compromisso com Jesus, o nosso noivado, e lembrar que a nós cabe fidelidade, né? A nós cabe honrar esse noivo e não esquecer que temos um compromisso, porque da parte de Jesus, ele já provou seu amor, já se sacrificou por nós e zela por nós. Quando a gente fala de zelar, né, é manter, né, é cuidar, é olhar onde estão as imperfeições e cuidar, assim como um zelador faz, ou qualquer dona de casa, ou dono de casa, né? Olha lá a goteira, olha lá, sei lá, uma coisa ou outra, vai cuidando, vai zelando, para que uma goteira não se transforme numa coisa pior, né? Para que uma rachadura não vire uma coisa pior, ele vai zelando, vai cuidando. Deus nos abençoe a pensar em um Jesus que tem essa relação conosco, mas é uma relação ativa. Então, diante dessa atividade de Jesus, só nos cabe respondermos de maneira elegante, né? De maneira favorável, acolhendo esse amor de Jesus, né? Sendo agradecido pelo sacrifício que ele fez por nós e percebendo, amando e agradecendo o zelo que ele tem por nós todos os dias. Esse é um noivado do qual os homens deveriam imitar nos seus compromissos. Esta é a relação que existe entre nós e Cristo e que os maridos deveriam aprender e as esposas deveriam aprender neste exemplo de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós somos noiva de Jesus e o nosso casamento se aproxima. Estamos com data marcada. E eu digo mais, esse noivo não está nos enrolando. Entende isso? Entenda isso. Mas esse dia vai chegar. Vamos orar. Pai eterno, te louvamos pelo grande compromisso, pela aliança com a igreja, aliança feita com base no sacrifício, no sangue de Jesus. Aliança
que se mostra cada dia em zelo, em cuidado por nós. Obrigado, Senhor, por salvar a nossa alma e manter esse elevado compromisso e fidelidade para conosco. Nada disso merecemos, mas te louvamos e te glorificamos. E queremos, ó Deus, de todo o nosso coração, estarmos naquele dia, naquele casamento, apresentados para Deus, sem mancha, nem ruga e sem imperfeições. Guarda-nos, Senhor, em ti. Oro no nome de Jesus. Amém.